Aqui quem vos fala é Antônio Ramalho. Eu quero compartilhar uma palavra que está registrado em Jeremias, capítulo de número 9 e o versículo de número 21. O texto traz uma referência muito pesada para os nossos dias em que nós estamos vivendo sobre esta terra. A palavra traz um efeito tão direcionado que é exatamente aquilo que a nossa geração está vivendo no atual momento. A Bíblia diz assim, que a morte entrou pela janela, invadiu os palácios, tirou as crianças das ruas e os jovens das praças. Queridos, se nós focalizarmos uma grande realidade dentro desse texto, nós vamos perceber que a última base do versículo vai dizer que a morte tirou as crianças das ruas e os jovens das praças. Ou seja, eu acredito que quando você ouve essa palavra, você percebe que tem algo a ver com muitos acontecimentos destes dias a qual nós estamos vivendo. Jeremias ele é enfático em dizer esta expressão, a morte. Ele diz morte, ele não direciona para uma morte física, mas uma morte espiritual, uma morte de alguém que viveu fazendo a vontade de Deus e hoje não faz mais. Hoje não vive mais a vontade de Deus. Interessante frisar é que Jeremias, ele diz que essa morte entrou pelas janelas, invadiu os palácios. Se formos olharmos na linha da psicologia, nós vamos entender que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Olhos é a janela da nossa alma, das nossas emoções, do nosso sentimento, do nosso eu, do nosso desejo. Então, quando Jeremias diz que a morte entrou pela janela, ele não está falando de janela literalmente de um palácio. Ele está dizendo nada mais, nada menos do que o canal dos olhos. Que os nossos olhos é de fato a janela da nossa alma, das nossas emoções. Mas ele é enfático, tão direcionado por Deus, que ele vai dizer o seguinte, que a morte entrou pela janela, invadiu os palácios. Essas janelas estão atreladas, elas estão envolvidas na estrutura do palácio. Apóstolo Paulo, ele menciona na carta à igreja de Corinto, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Interessante que Paulo, ele direciona dizendo que eu e você, se servimos ao Senhor, somos morada do Espírito Santo de Deus. Mas a expressão que Jeremias diz, ele não liga a estrutura do templo, mas ele liga justamente a fase do palácio, a expressão palácio. Aquilo que nós dizemos de morada do Espírito Santo é o nosso corpo, é a nossa estrutura, essa carcaça que nós chamamos de corpo, é onde vai morar o Espírito Santo de Deus, desde que nós tenhamos uma aliança com Deus. Então Jeremias diz que essa morte entraria pelos olhos, invadiria os palácios, entraria na estrutura do corpo. Aí quando ele adianta a palavra, ele vai dizer que essa morte entraria dentro dos palácios e de fato até as crianças das ruas e os jovens das praças seriam tirados. Agora, eu quero reportar aqui para que você entenda. Quando nós vemos a estrutura do palácio, nós vemos
a delicadeza e a nobreza, porque palácio, para ser palácio, há riquezas. Palácio só é palácio se houver tapete vermelho, ouro, prata, súditos, príncipes, princesas. Mas palácio só vai ser palácio se dentro desse palácio tiver um rei. O rei que eu estou me direcionando para você neste momento não é um rei da terra, humanista. Não. Eu estou dizendo de um rei que é chamado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem vai fazer morada na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Interessante frisar é que ele diz que quando essa morte entrasse pelas janelas nos palácios, a presença do rei através do Espírito Santo de Deus não estaria mais naquele lugar. Então, de fato, essa morte também teria força em 2 gerações: as crianças nas ruas e os jovens nas praças. As crianças, você vai perguntar hoje para as crianças se ela tem vontade de brincar de amarelinha, ou de esconde-esconde, brincadeiras de crianças, que há muitos anos as nossas gerações brincavam. Hoje as crianças não querem mais isso. As crianças de 2, 3 anos de idade, o presente que pede ao pai não é uma boneca e não é um carrinho. É exatamente um aparelho celular. É exatamente algo eletrônico. Algo que é eletrônico hoje, às vezes tem tomado o tempo das nossas crianças. Tem tirado a fase de criança. Tem deixado de ter aquela liberdade de brincar. Menina com boneca, menino com carrinho, não tem mais liberdade. O aparelho tecnológico de últimas tecnologias é muito bom, mas tem sido uma barreira para muitas gerações. As crianças não têm tido mais vontade de brincar nas ruas. Hoje, se você vai de manhã na casa de uma família, você vai ver uma criança com o celular na mão. Eu estou certo ou estou errado? As crianças querem brincar com os jogos implantados dentro do aparelho celular. E outra, entrando nas redes sociais, na internet. Às vezes o acesso e a capacidade de uma criança se torna mais fácil do que um próprio adulto formado na sua linha de intelectualidade. Às vezes uma criança vai ter tanta capacidade que até mesmo um adulto não terá. É fato nos nossos dias que uma morte tem envolvido muitas das nossas crianças dentro dos lares. Crianças que já não têm mais comunicação com o pai e com a mãe. O aplicativo que é usado nos dias de hoje do WhatsApp é muito bom, porém se torna muito perigoso para a nossa geração. Se não souber usar, se não houver um equilíbrio urgente na nossa geração, no nosso país, nós estamos enxergando muitos aplicativos como prisões, como verdadeiras prisões, cativas, cativeiro para muitas pessoas. Você vai hoje nas praças, você contempla um grupo de jovens que vão se encontrar para conversar e de fato não conversam um com o outro. Ligam seus aparelhos celulares, conversando no WhatsApp e ao mesmo tempo estão conversando com pessoas que estão ao seu lado. Há uma preferência de conversar com o sistema do aplicativo do que conversar pessoalmente hoje. Ou seja, essa morte estaria invadindo até mesmo as praças. As praças que Jeremias está dizendo é um momento de lazer do jovem, de confraternização, de comunhão, de conversar um com o outro. Ou seja, existiria uma barreira nas futuras gerações. O que eu estou dizendo para você é que Jeremias profetizou isso há muito tempo atrás. Jeremias profetizou isso há muitos milhares de tempos atrás. Olha para cá, é algo muito sério.
Isso está registrado em Jeremias, capítulo 9, versículo 21. Você pode ter o prazer de observar na sua Bíblia. Eu venho contribuir com algo da parte de Deus muito sério para a sua vida. Deus, Ele quer fazer de você um canal de bênção. Ele quer fazer de você um instrumento na obra dEle. Mas o que Deus não quer de você é que você seja escravo de um sistema, você seja escravo de um aplicativo. Deus tem coisas lindas para realizar na sua vida e a morte espiritual não vai alcançar a sua vida. Eu estou aqui na qualificação de um instrumento de Deus para direcionar essa palavra ao teu coração. Você será um grande instrumento de Deus para essa geração. E o que Deus tem para fazer através de você é muito grande. Mas não esteja despercebido. Não esteja desapegado com as coisas de Deus. Não esteja desapegado com uma palavra. Não esteja desapegado com a oração. Não esteja desapegado do envolvimento da casa de Deus. Deus, Ele sempre terá o melhor para o seu povo na face da terra. Que Deus possa abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus, querido. Deus abençoe.